Em primeiro lugar, oportuníssima esta sessão para discutir esse tema que alarma o Brasil como nunca e que deverá ter boas consequências, porque é o que o Brasil todo torce para que isso aconteça. Muito inspirado o senador Tasso Gereissati ao propor esse contato direto dos senadores com as principais autoridades do Brasil, nos quais muito confiamos, para que realizem esse trabalho de combate a este mal que aflige como nunca o nosso país, numa disseminação da criminalidade nunca vista e por descasos, por omissões dos últimos governos. Eu tenho duas preocupações, presidente Eunício. Uma delas é com relação ao que pode acontecer com esta medida junto ao Rio de Janeiro, mas que pode provocar uma grande disseminação, proliferação da bandidagem pelos demais estados do Brasil. A migração da bandidagem, porque da maneira que está acontecendo, pela eficiência e pelas estratégias que me parecem muito bem propostas até agora, pelos ministros Jungmann, pelo ministro Etchegói, pelo ministro Joaquim Luna, pelas autoridades que estão aqui, de não atacar as comunidades, que era a grande apreensão que todos nós tínhamos, mas principalmente fazer a prevenção junto a rodovias, a portos, a aeroportos, tentar interromper o avanço das armas, das drogas, etc. A medida me parece muito correta, muito bem pensada e chegou a surpreender o Brasil, quando se temia a invasão, a subida nos morros, a entrada nos becos, etc. Nada disso está acontecendo. Agora, por que, e essa é a primeira pergunta, por que não a confirmação junto a cada estado, já que temos as Forças Armadas em todos os estados, para que realizem a mesma providência, a mesma ação junto a cada estado? Haveria o problema orçamentário? Ouvimos aqui em alguns pronunciamentos que os recursos estão aparecendo. Não haveria condições? Mas o que faz as Forças Armadas em cada estado que não pode aumentar um pouco o seu trabalho? Essa é a minha primeira pergunta, se é possível, porque os estados estão temerosos. O meu estado do Rio Grande do Sul, que o general Etchegói conhece muito bem, vem se caracterizando pelos assaltos a bancos no interior do estado praticamente todas as noites. Eu diria aqui que de cada 7 dias da semana, ao menos em 5 dias durante as madrugadas, os pequenos municípios são assaltados nos seus bancos. O Rio Grande do Sul é um estado que tem 497 municípios, dos quais quase 60% são municípios pequenos, com menos de 15 mil habitantes, de modo que não há policiamento, a facilidade do assalto é enorme. Por isso, então, essa primeira questão. Em segundo lugar, vi há pouco o ministro Jungmann dizer da sua preocupação com os presídios, que, aliás, é a preocupação de todos nós. O Brasil não tem presídios suficientes para tantos bandidos. Meu Rio Grande do Sul não tem, o que tem estão superlotados e é uma quantidade enorme de mandados de prisão e não tem onde colocar. Qual a providência? O que dá para fazer? Porque não adianta prender bandidos se não tem onde colocar. Como fazer? É o segundo problema. Como nós vamos resolver isto? Eu tenho aqui no Senado 2 propostas, 2 projetos. Um também já teve aí um segmento com mais felicidade do presidente Eunício, porque avançou primeiro, que é com relação às condições para a progressão de regime. Não é possível se liberar presos tão facilmente como se vinha fazendo. E, por outro lado, tenho proposto aqui também o exame criminológico, porque uma grande parte desses bandidos que são colocados na rua não tem condições da volta ao convívio social. E
E o outro projeto que tenho aqui em andamento é com relação, e estou concluindo, é com relação aos bloqueadores de celulares nos presídios. Impedindo a comunicação dos presídios, haverá uma sensível redução da criminalidade. São as duas questões que eu deixo aqui colocadas e, mais uma vez, me congratulando com essa oportuníssima sessão temática, onde o Senado pode discutir e os brasileiros podem acompanhar pela televisão e pela rádio. Obrigado.